Ok, então, boa noite, pessoal, e gratidão pela presença. E nós estamos aqui hoje para vermos o que Jesus nos traz numa sessão bem importante sobre a cura e a estabilidade da mente, qual a relação entre ambos, o que a cura tem a ver com a mudança, com a imutabilidade, com a incapacidade de mudança da mente. E isso está dentro do capítulo 7, as dádivas do reino, e essas são 5, que é a nossa sessão de hoje. E antes de iniciarmos, então, eu convido vocês a, como nós sempre temos feito, que é a nossa concentração no nosso propósito, a unicidade do nosso propósito de entregar a nossa capacidade de aprendizagem ao Espírito Santo, e nós nos aquietamos, trazemos os nossos pensamentos para o presente, largamos os barulhos externos, preocupações, distrações, e trazemos a atenção para esse momento, quando entregamos ao Espírito Santo a nossa mente, que ele nos conduza, ele nos guie nesse nosso encontro que é dedicado à nossa mente certa, a um propósito novo do aprendizado. E assim nós estamos prontos, então, para ver o que Jesus nos tem a trazer aqui sobre a cura e a imutabilidade da mente, a relação disso. E, mais uma vez, nós vemos aqui, então, cura, mente, são níveis diferentes do que corpo e comportamento. Então, a cura, ela acontece sempre na mente, e o que acontece no corpo de parecer doente ou parecer curado é considerado no nível do comportamento. Isso é efeito. O que Jesus nos traz aqui, então, sempre tem a mente, e até vou ler aqui a primeira sessão, primeira frase, porque ele já de início nos diz que o corpo nada mais é senão uma estrutura para o desenvolvimento de capacidades que está bastante à parte da utilidade que elas têm. Isso é uma decisão. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui? Que o corpo, tanto físico quanto psicológico, quando eu falo do psicológico, é a capacidade de pensar individualmente. Eu chamo isso de pensamentos cerebrais, mas pensamentos cerebrais, eu estou falando daquilo que nós fizemos, que os cientistas, que os médicos sabem que são conexões de células fazendo a sua função no cérebro, e a ciência da medicina quer dizer que isso forma os pensamentos. Nós sabemos que isso tudo é físico, isso tudo é individual, e não é nesse nível que está a causa nossa, que a nossa criação não é nesse nível. Quando o curso fala em mente, ele está falando o que a Bíblia chamaria de alma. A mente, ela está fora do tempo e do espaço. A mente, ela é uma só, e foi o momento de separação que fragmentou as consciências em bilhões de pedaços, a mente em bilhões de pedaços de consciência. A ideia de separação fez isso. Então, agora, a consciência, ela é individual em cada um, mas quando a mente está curada, não existe mais uma consciência de ser um ser individual. Existe uma consciência que sabe de todos os seres. Assim foi com Jesus, no seu processo de despertar, e assim é com todos os despertos. E quem desperta, então, sabe
que o corpo ele é só um recurso, uma estrutura. Então, tanto o corpo como essa capacidade de pensar aqui, ela foi projetada para o ego para desenvolver capacidades. E o que vem a ser essas capacidades? Ele até fala aqui mais adiante, aqui no 2, que só as mentes se comunicam. Uma vez que o ego não pode obliterar o impulso de se comunicar, porque também o impulso de criar, ele só pode ensinar-te que o corpo pode fazer as duas coisas, comunicar-se e criar, portanto, não necessita da mente. Então, o ego tenta ensinar-te que o corpo pode agir como a mente e é, portanto, autossuficiente. Então, o corpo ele foi projetado pelo ego para substituir ou para dar utilidade para nossos impulsos de criação. Nós sabemos que o amor ele não é, embora seja imutável, ele não é estático, ele está em constante crescimento, ele está sempre doando-se a si mesmo. Isso é uma característica do amor. Deus doou-se a si mesmo na nossa criação. Então, isso é um impulso de criar que nós, como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós herdamos de Deus esse mesmo impulso. Tanto é que nós somos co-criadores com Deus. Nós criamos igual a Deus, como Deus cria, isso na condição de mente curada, na condição de céu. Quando passamos a acreditar em separação e acreditamos no ego que de fato nos separamos de Deus, o ego tenta agora substituir a Deus, substituir o céu. Ele nos deu um novo lar. Dentro desse novo lar, é ainda o poder da nossa mente que continua sendo a fonte de vida dentro desse lar, porque o ego não é autocriado, ele é uma projeção a partir do nosso pensamento, então ele não tem vida própria, não é como Deus. Então, o ego é só um pensamento imaginado que tem o poder que nós delegamos a ele. Portanto, o ego, para tentar mudar a nossa mente ou para dar uma utilidade para nosso impulso de criação, ele nos deu as capacidades e para desenvolver, porque no céu nós somos o todo, não há capacidades, tudo é de todos podem tudo, todo pensamento cria no céu. Mas, como nós pensamos que nos limitamos porque saímos de Deus, o ego usou esse pensamento para se perpetuar e fez capacidades. Para as capacidades se desenvolverem, ele fez a estrutura do corpo físico, para dar uma identidade a nós, e o corpo intelectual, os pensamentos, para tentar substituir, então, a capacidade de criar. Então, fazer capacidades. E isso o ego fez para ele se auto-perpetuar. Então, o ego tenta nos ensinar que nós somos um corpo e que é o corpo que cria, que o corpo se comunica. E se o corpo, se os pensamentos, pensamos que fizemos dentro do corpo, se comunicassem, e o corpo se comunicasse, ele teria de fato substituído a Deus. Mas na realidade, quem continua se comunicando é a mente. E isso o ego não quer que saibamos. Então, nós não somos aquilo que o ego diz que nós somos. O ego, então, ele tenta, como ele diz aqui, nos ensinar que nós somos um corpo e que o corpo pode agir que nem a mente, que é autossuficiente. Então, por isso esse senso, dentro do conceito de percepção individual, há uma ideia de que nós somos autossuficientes, que a partir do momento que nascemos, embora que ainda no desenvolvimento dependemos mente de alguém, mas que o nosso, na nossa
mente, vamos dizer aqui, individual, que nós somos individuais, separados, únicos, cada um é diferente, cada um tem capacidades diferentes, e que nós, portanto, somos esse ser separado. É isso que o ego nos diz para obliterar da nossa consciência que, na verdade, a capacidade de comunicação e de criação continua sendo na mente, porque foi ali que Deus dividiu conosco, na mente. Deus nos criou mente. Então, isso que nós estamos, que o ego nos deu essa consciência individual, é isso, esse conjunto todo do ego, que tenta fazer da mente um zero e substituí-la por uma consciência de um corpo físico e psicológico, é isso que deixa a mente doente. E a cura, então, é necessária na mente que aceitou se anular e se projetar para fora em consciência de si mesma e se jogar em consciência dentro de um corpo físico e psicológico. Então, isso que é a cura, voltar de novo a estar ciente que o nosso ser, a nossa realidade é a mente, e é a mente que Deus criou. Embora que tenhamos atualmente dentro da condição de personagens dentro de um sonho sonhado pela nossa mente, embora tenhamos limitações, isso não afetou o fato de que a nossa realidade ainda está na mente. Isso, aqui no 3 ele dá uma definição, então, de cura. Então, aceitação na mente. Ó. A cura é a única capacidade que todos têm que desenvolver caso queiram ser curados. A cura é a forma de comunicação do Espírito Santo nesse mundo e é a única que ele aceita. Então, se só as mentes se comunicam, o corpo não se comunica. O nosso pensamento individual, ele não se comunica. O que se comunica, a única fonte de comunicação que há é a mente. E isso o Espírito Santo restaura através da cura. Então, a função especial do Espírito Santo para nós, enquanto sonhadores, é restaurar a consciência de comunicação dentro de nós. Então, restaurar de novo que a comunicação, ela não acontece de corpo para corpo, ela não acontece de pensamento individual, ou pensamento feito com o nosso cérebro, com nossa individualidade, para outra individualidade. A cura, ela acontece quando nós nos retratamos ou quando voltamos a estar cientes da nossa mente e lembramos que o irmão, ele é parte dessa mente também, porque só há uma mente. Se eu acesso a mente, eu estou em comunicação com todo o universo, tanto o universo das pessoas presentes, de todas as fontes de vida presentes, passadas, futuras, de todas, porque só há uma mente. Deus criou a nós na sua mente, então por isso se diz um filho de Deus, o Filho de Deus, o Cristo. Então, o Cristo é essa mente, e a cura, ela é a volta da consciência da comunicação. Nós nunca perdemos a capacidade da comunicação, porque o Espírito Santo sempre nos acompanhou, mas nós perdemos a consciência dessa capacidade. E é isso que precisa ser restaurado, a consciência da capacidade de comunicação. E comunicar, como nós vimos, é voltar de novo para a mente, saber que a comunicação está na mente. Jesus até faz aqui uma diferenciação entre a verdadeira cura e a mágica. A mágica, ela é aqueles curadores que aparentemente têm poderes de fazer uma pessoa se sentir melhor ou de impor as mãos e a pessoa que estava
debilitada, ela fica melhor. Medicamentos também entram nessa classe de mágica, mas a mágica, ela nunca restaura a comunicação total. A mágica, ela vê uma situação de um doente e ela acredita que ela tem um poder que essa pessoa, que o outro que está doente está em falta e que, portanto, isso precisa ser restaurado. Pode até acreditar que isso é um dom de Deus, como ele diz aqui, ó, aqui no 4.3, a cura nada percebe no curador que todas as outras pessoas não compartilhem com ele. A mágica sempre vê algo de especial no curador, alguma coisa que ele acredita que pode oferecer como dádiva a uma outra pessoa, que uma outra pessoa que ela não tem. Então, a mágica é os curadores do mundo não curados. Aqueles que de fato fazem as pessoas se sentirem melhor, mas eles não conseguem aceitar para si mesmos a dádiva, porque ainda estão limitando a comunicação, porque ainda não estão aceitando que a mente que eles estão vendo no irmão, a quem eles acreditam que precisam ajudar através da cura, é a mesma deles. Então, a cura, ela é, em palavras bem simples, o reconhecimento da mente santa no irmão, da mente imutável, da mente de Cristo, de ver além do comportamento, ver a santidade no irmão, ver que aquilo que o comportamento está mostrando é só uma projeção feita pelo ego, não é a realidade do irmão. A realidade do irmão é a mente que Deus criou, estendendo a si mesmo, e essa mente, ela é na forma de espírito, ela não pode ser limitada ou colocada dentro de uma estrutura, ela não pode ser cercada por um corpo e fechada e limitada. Então, ver além, ver o irmão como Deus o criou, isso é a cura. Isso permite que a própria mente de quem reconhece, que ao ver o irmão em falta, sabe que não acredita nessa falta, sabe, pode até reconhecer que o irmão acredita que está em falta, mas ele não se engana quanto a isso. Jesus curava assim, ele, embora que soubesse que a pessoa que vinha doente, a doença era porque essa pessoa não sabia que era uma mente, se identificava com o corpo, mas Jesus não acreditava dela ser um corpo. Jesus via a si mesmo uma parte íntegra de Deus. Ele via o Cristo no irmão e assim ele via a Deus no irmão. E isso, em quem já não tinha medo da mudança de sintomas físicos, isso se refletia em curas instantâneas. Quem ainda tinha medo, também a mente era dado essa cura, mas o Espírito Santo, ele guarda a dádiva de cura, onde a cura ainda não seria bem-vinda, onde ela ainda seria vista com medo. Quando a cura é vista como algo está sendo tirado, é quando a pessoa usa da doença como uma barganha para se autopunir ou para tentar se justificar diante de Deus ou diante da mente culpada, e aí aquela doença que ela achava que era um recurso que ela estava usando para pagar a sua conta, se isso lhe fosse tirado sem mudar a mente, ela poderia ficar mais amedrontada ainda e, em desespero, ficar mais culpada ainda. Nesse caso, o Espírito Santo, então, ele guarda a dádiva da cura até que a esteja pronta para receber a cura. Por isso que a nós, Jesus nos pede sempre para oferecer a cura a
todos os irmãos, porque todos são filhos santos de Deus, mas que nós não julguemos os efeitos da cura, que não busquemos acreditar que uma cura só acontece quando algo visível aos olhos físicos aconteça na pessoa, ou quando a pessoa aparentemente muda, porque a pessoa pode ainda não estar pronta para aceitar. Então, a verdadeira cura, ela é dada com a mente certa, com a mente do Espírito Santo. E a mente do Espírito Santo tem certeza, ela não duvida. Então, quando há cura verdadeira, ela não duvida, ela não faz essa análise de olhar para os efeitos daquilo que ela viu, porque ela sabe o que está vendo, que é muito além da parte física. Ela olha para a mente. E, Jesus também fala aqui, o oposto da cura também nós podemos chamar de medo. Então, quando que nós não aceitamos ainda a mente, tem uma única situação que faz com que a gente não aceite ainda a cura da mente, que é quando a mente ainda está no medo, quando ainda não aceitou totalmente a sua impecabilidade, quando ainda está no processo de olhar para as suas próprias crenças e de reconhecer que a separação de Deus é impossível, quando ainda está tão temerosa pela culpa, por ter acreditado separar-se de Deus, que ainda está amedrontada. E o medo, então, esse o medo é a razão de buscarmos magia na cura, ao invés de buscar a verdadeira cura. Porque a magia, ela muda o efeito aparente de uma condição física e psicológica, mas sem mudar a mente. E se não é mexido na mente, não há cura. Então, a cura sempre tem que mudar a mente. E Jesus fala aqui no 6, o medo não alegra, a cura sim. Mais uma razão de aceitarmos a verdadeira cura. O medo sempre faz exceções, a cura nunca faz. Então, a cura, ela é aplicada a toda forma física, a toda forma de vida. Não importa se é um animal, se é uma planta, uma pessoa, porque ela olha além da parte física. Ela sabe que o poder de vida que ali reside, ainda a vida, ela só é possível através da fonte de vida que é de Deus. E Deus não tem forma, e Deus criou igual a si. Então, o fato de ter forma, isso é o encapsulado, mas por detrás da forma ainda há vida, e nisso não há exceções. O medo produz dissociação porque induz a separação. A cura sempre produz a harmonia porque procede da integração. O que é uma mente íntegra? Uma mente que reconhece-se a si como realmente é, única em todos, como parte de todos. Isso é uma mente íntegra, e uma mente íntegra, ela naturalmente está em harmonia, porque ela reconhece a si mesma em todos. Ela sabe que a única realidade de todos que aparentemente são vidas individuais ou separadas aqui, a fonte dessa vida ainda é a mente, e é essa mente que é única. E por isso, reconhecendo-se assim dentro de todos, não há mais conflito, porque o conflito ele só é possível quando eu acredito que estou separado de algo, ou quando me falta algo. Se eu sou tudo que eu vejo, se eu sou tudo que há, então, se não existe mais nada fora de tudo que há, e eu sou tudo que há, não pode haver conflito.
aí entra a harmonia. A mente volta a vivenciar a paz. E destaquei aqui também, destaco aqui no 6,14, Deus não pode estar em desacordo consigo mesmo, e tu não podes estar em desacordo com ele, não pode separar o teu ser do teu Criador, que te criou, compartilhando o que ele é. Então, Deus, é impossível que Deus esteja em conflito consigo. Se Deus não pode estar em conflito consigo mesmo e eu sou parte de Deus, eu não posso estar em conflito comigo mesmo. Mas se eu sou parte de Deus e tudo que eu vejo é parte de Deus, então automaticamente tudo, Deus é a única realidade por detrás de tudo. Se Deus é a única realidade por detrás de tudo e Deus compartilhou tudo conosco, então nós estamos em harmonia quando voltamos à nossa mente, quando aceitamos essa integridade da mente. E aqui no 7, Jesus fala também que o curador não curado, aquele que cura, mas ainda se percebe separado do irmão, que cura individualidades, ele quer gratidão de seus irmãos, mas não é grato a eles. Então, por que nós devemos ser gratos ao nosso irmão? Por ele ainda ser a parte íntegra de nós mesmos, por ele ainda permanecer tal como Deus o criou. Se ele tivesse se separado de Deus, teria matado Deus e a nós mesmos, porque não poderíamos existir. Então, essa é uma diferenciação também do curador não curado, dos curadores do mundo que fazem, aparentemente, até fazem milagres, mas que não permitem que a cura seja devolvida a eles, que limitam a cura, porque a cura verdadeira, ela sempre traz um sentimento de gratidão pelo irmão, porque o irmão se torna a testemunha da nossa cura. O irmão se torna a testemunha de que a nossa mente ainda é una, pelo reconhecimento do irmão ser a mesma mente. E reconhecer que o irmão é a mesma mente, Jesus chama isso aqui no final aqui do 7, tens que aprender a mudar a tua mente a respeito da tua mente. Então, esta é a única mudança que nós precisamos fazer. Mudar a nossa mente, o que nós pensamos sobre a nossa mente. Porque o ego, através das capacidades limitadas, nos ensinou de que nós somos uma parte, um pequeno ser individual com próprio, sem conexão com os demais seres que nós vemos. Então, e que em cada mente, então, está que a consciência individual é a mente. Na verdade, a mente é isso que nós precisamos mudar. Então, mudar a nossa mente sobre a mente é mudar o nosso conceito sobre o que é a mente, que ela ainda é essa extensão da própria mente de Deus, e que é uma extensão só. Todas as consciências individuais de todos os tempos, de todas as eras, de todos os sistemas de vida, todos eles ainda são oriundos da mesma mente, da mesma extensão de Deus. Deus ainda é a única realidade em todos. E aceitar isso é aceitar a expiação, é aceitar a cura na mente. E só através disso podes aprender que ela é imutável. Então, só mudando a nossa mente, aceitando o fato de que existe uma única mente e que todos
todas as partes de vida que nós vemos separadas fazem parte ainda dessa única mente, é lá que está a fonte de vida delas. É assim, aceitando isso, que nós vamos aprender que a nossa mente não mudou, que ela é imutável, que ela ainda é parte de Deus. Então, quando curas, no 8 aqui, quando curas, isso é exatamente o que estás aprendendo. Então, que a nossa mente nunca mudou, desde antes do pensamento de separação, e mesmo agora pensando que se separou, ela nunca mudou. Então, quando nós curamos, é isso que estamos aprendendo. Estás reconhecendo a mente imutável em teu irmão, reconhecendo que ele não poderia ter mudado a sua mente. É assim que percebes o Espírito Santo nele. Então, às vezes, estudantes, principalmente estudantes iniciais, pedem, mas como que eu posso reconhecer o Espírito Santo no irmão? Reconhecendo que ele não mudou a sua mente, que ele ainda é parte de Deus, que a mente dele, que a parte eterna e imutável nele, isso ainda está em Deus. O que os olhos físicos nos mostram aqui é só uma imagem projetada. Essa consciência de um corpo físico e psicológico é uma estrutura que foi projetada para desenvolver capacidades, para fazer o mundo a parte de Deus, para fazer o mundo como nós o faríamos depois que pensamos separação de Deus. Mas isso está totalmente à margem da criação de Deus e, portanto, das nossas próprias criações. E o próprio desejo nosso dentro do ego de valorizar, então, e de perpetuar a nossa percepção, é porque os impulsos de criação da mente não podem ser apagados. Então, o ego substitui esses impulsos para a criação por impulsos com impulsos dentro da nossa capacidade física. São os apetites, são todas as vontades individuais, com impulsos de tornar o corpo como sendo o nosso centro, como sendo o nosso ser. E isso é impossível. Jesus diz aqui no 8,7, se tu só vês o imutável nele, no irmão, realmente não o mudaste. Então, veja, se nós olhamos para o irmão, óbvio que os olhos físicos vão continuar mostrando um corpo, mas nós estamos aprendendo que nós somos mente, que nós somos pensamento. Então, no pensamento, se nós pensar no irmão, vendo o imutável nele. E o que é imutável e eterno no irmão? O espírito dele, ou seja, a mente ou a alma, aquilo que é parte estendida de Deus. Se nós, no pensamento, reconhecermos que isso que é o irmão, nós não mudamos o irmão. E ao não mudar o irmão, é assim que nós curamos ao irmão e a nós mesmos. Então, esta é a verdadeira cura. No 10, aqui, Jesus nos traz duas ideias aqui também muito infundidas dentro do cristianismo, que ele fala aqui de por que nós, que somos, então, alunos, vamos dizer assim, de Jesus, outros mestres têm outros, mas para nós chegou a mensagem de Jesus, então para nós basta Jesus. Então, por que nós devemos fazer as coisas em nome dele? Ele diz, não podes esquecer o Pai, porque eu estou contigo e não posso esquecê-lo. Então, assim como Jesus, ele
está ciente da nossa mente, que é a mente dele, que nós somos uma única mente, e ele está desperto, então ele sabe da mente, e Jesus não esquece do Pai. Mas se ele não esquece de nós, e ele não esquece de Deus, então nós, através do nome de Jesus, também não podemos esquecer do Pai. Então, por isso que é válido fazer as nossas orações ou interações em nome de Jesus. Esquecer-me é esquecer a ti mesmo e a ele que te criou. Então, se Jesus fosse se esquecer da própria mente, ele iria esquecer de nós e do próprio Pai, e isso é impossível, porque ele está desperto. Nossos irmãos são esquecidos. Então, por isso que quando nós praticarmos um pensamento de cura, é totalmente válido fazê-lo em nome de Jesus, porque Jesus está ciente da nossa mente. Nossa mente, enquanto ela ainda não aceitou totalmente a expiação, ela ainda é um curador não curado que precisa também da cura. E precisa necessariamente curar, que é a única forma de ser curado. Então, para sermos curados, nós precisamos curar. Para curar, nós precisamos de uma mente curada. Então, Jesus nos pede para fazermos em seu nome as curas, porque assim nós estaremos fazendo no nosso nome da mente certa, no nome da mente certa que está no irmão, está em nós, está em Deus, está em Jesus, está em todos. Atua em uma parte muito bonita aqui no 11.6. A tua mente é uma luz tão poderosa que podes olhar dentro da mente do irmão, e iluminá-las, assim como eu posso iluminar a tua. Veja, então, que maravilha. O nosso pensamento de reconhecer, ou de saber, ou de pensar no irmão como uma mente que ainda é a parte da mente santíssima de Deus, isso traz uma luz para dentro do irmão. Assim como Jesus traz luz dentro da nossa mente por ele saber que nós somos uma mente curada. E Jesus segue dizendo: eu não quero compartilhar o meu corpo em comunhão, porque isso é não compartilhar coisa alguma. Então, tem, principalmente nas religiões cristãs, o sacramento da Eucaristia, onde é dito que Jesus compartilha o corpo e pede para fazermos isso em seu nome, em memória dele. Então, fazer em memória de Jesus é lembrar-se de nós mesmos, do nosso ser real. E Jesus compartilhar um corpo, ele diz, mas o corpo não é nada, é a mente que existe. Então, tentaria eu compartilhar uma ilusão com os filhos santíssimos de um Pai Santíssimo? Não faz sentido acreditar que Jesus ensinou a compartilhar do corpo. No entanto, eu de fato quero compartilhar minha mente contigo, porque somos uma só mente, e essa mente é nossa. Então, quando Jesus disse para compartilhar conosco, ele estava falando da mente. Então, a mente, sim, Jesus a quer compartilhar conosco, ele de fato a compartilha, mas ele quer que nós aceitemos ela e assim também a compartilhemos com o irmão. Vê só essa mente em toda parte, porque só essa está em toda parte e em todas as coisas. Mais uma vez, a única realidade por detrás de todas as formas é a mente. É dessa forma que o medo também desaparece. Porque se as formas físicas fossem criação de Deus, se fossem vida, o medo se justificaria. Nós, de fato, deveríamos temer a morte, porque é claro que formas físicas podem atacar, podem sofrer, podem nascer e morrer.
e formas físicas não conseguem comungar do mesmo. Formas físicas são separações. Então, a única coisa a compartilhar, e Jesus quer que nós compartilhemos, é a mesma mente. Jesus até explicou aqui anteriormente que corpos podem, de fato, atacar, mas só podem atacar quando a mente já se confundiu com o corpo. A mente que usa da forma como o Espírito Santo usa o corpo, e o Espírito Santo ele usa o corpo só para a comunicação. É essa utilidade que o Espírito Santo tem para a capacidade dos pensamentos do corpo, que nós temos dentro de um corpo, para voltarmos a ter um instrumento de comunicação, porque os que não estão cientes da mente, eles podem ouvir vozes, os seus olhos enxergam o corpo físico, mas eles não estão cientes da mente, portanto, eles não sabem se comunicar a nível da verdadeira comunicação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ainda usa dessa capacidade, dessa estrutura do corpo, e nas mãos do Espírito Santo o corpo não pode sofrer. O corpo simples e não pode atacar. Ele só é usado para a verdadeira comunicação. E só para concluir aqui, até vou ler o 11, que é um apelo, então, que Jesus faz por tudo isso que nós vimos aqui. Jesus nos diz: vem então a mim e aprende sobre a verdade que está em ti. A mente que compartilhamos é compartilhada por todos os nossos irmãos, e na medida em que os vemos verdadeiramente, serão curados. Então, veja que a cura, ela é sinônimo de nós vermos o irmão verdadeiramente. Deixa que a tua mente brilhe sobre as suas mentes, junto com a minha, e através da nossa gratidão com eles, faz-os cientes da luz que há neles. Jesus quer que nós sejamos curadores. E para sermos curadores, nós só precisamos deixar que a nossa mente brilhe junto com a mente de Jesus no irmão. Então, lembrar que o irmão é parte da única mente de Deus. Isso faz com que a luz brilhe na mente do irmão. Essa luz brilhará de volta sobre ti e sobre toda a filiação, porque é a dádiva apropriada que tu ofereces a Deus. Então, Deus só quer uma coisa de nós: a alegria do compartilhar, do reconhecimento de que a filiação é una, de que tudo o que a filiação faz é para todos. Então, a alegria na filiação é sem fim. Esse reconhecimento é isso que é uma dádiva para Deus. Deus aceita essa dádiva e a dará à filiação, porque é aceitável para ele e, portanto, para seus filhos. Então, a dádiva do reconhecimento que somos uma somente, essa Deus aceita. Isso é comunhão verdadeira com o Espírito Santo, que vê o altar de Deus em todas as pessoas, e ao trazê-lo à tua apreciação, ele te chama para que ames a Deus e a sua criação. Então, a comunhão verdadeira com o Espírito Santo é reconhecer a unicidade da mente no irmão e apreciá-la, porque ela é a própria mente de Deus. Deus está no irmão. E portanto, o irmão, ele é a própria extensão de Deus, para sempre imutável e eterno, e todo poderoso como Deus, em extensão da alegria, tal como Deus a dá a nós, o irmão também a estende adiante e a todos nós. Isso é apreciação, isso é amar a Deus e a criação. Só podes apreciar a filiação como um só, porque a filiação é um só em Deus. Deus só reconhece a filiação como um só,
E as nossas criações, que são as nossas extensões, Deus também as recebe com toda alegria como um só. Isso é parte da lei da criação e, portanto, governa todo pensamento. E porque é parte da lei da criação, isso não pode ser alterável. O ego pensou que alterou isso quando pensou separação. E dentro da separação, a mente pensou que ela se modificou, que ela passou a ser parte de uma individualidade. E é desse pensamento que precisamos ser curados em nós mesmos, mas nós só podemos receber essa cura dando essa cura. É a lei da criação também, lei de Deus. Nós só podemos ter o que nós damos. Porque para dar, nós temos que ter, mas eu não posso ter se eu não dou. Então, nós de fato somos convocados para sermos curadores do mundo, e isso é simplesmente reconhecer a alegria da criação, da santidade, da impecabilidade que está por detrás de tudo, porque a mente nunca mudou, porque a mente ainda é una. Tudo mais que os sentidos físicos nos mostram é apenas um sonho sonhado a partir de uma crença de separação. E essa crença de separação acredita que nós mudamos o corpo, a mente, e que passamos as capacidades da mente para o corpo. E isso nitidamente é impossível. Então, aceitar a expiação é aceitar a imutabilidade da mente, da mente. Então, é isso que Jesus nos traz da cura e da imutabilidade da mente. Então, era isso que eu tinha aqui sobre essa sessão de hoje. E estamos abertos aqui à interação. Gente, num resumo só, ficou claro quanto a cura é totalmente a parte do que o mundo considera cura, que a cura ela acontece na causa, que é na mente, e que quando nós vemos um corpo doente, um, uma parte uma consciência psicológica doente, isso é só um efeito que a causa desse efeito é um pensamento equivocado na mente, que pensou que mudou a mente de Deus e se separou, e que a cura é a volta do reconhecimento de que isso é impossível, que ainda somos tal como Deus nos criou, e esse pensamento nos é dado pelo Espírito Santo, que o pensamento de separação nos é dado pelo ego, e o pensamento de unicidade nos é dado pelo Espírito Santo, e por isso que é uma decisão nossa de voltar a aceitar somente ao Espírito Santo. Ficou claro isso, gente? Porque é isso que Jesus quer que aprendamos, porque foi o que ele aprendeu, e é isso que ele está nos trazendo hoje. E aberto aqui para interação. Ficou bem claro. Para mim ficou claro. Que bom, Rosângela. Na verdade, como ele diz aqui, que a cura alegra, né? O medo não alegra. Então, se há um sentimento de alegria em saber disso, isso já é aceitação da cura, gente. Porque a cura, ela sempre alegra. Acho que a Sandra levantou a mão. Só abrir o microfone, Sandra. Para mim foi muito esclarecedor quando você disse que se eu sou tudo, eu não posso estar em conflito comigo mesmo. É isso que cura
todos os males, porque isso acaba com medo, porque tudo que é sofrível, toda a experiência da nossa, ela é feito do medo. Mas o medo, ele só é possível se existe eu e mais alguma coisa. Mas se eu sou o todo, ele não luta consigo mesmo. Deus não pode lutar consigo mesmo. Eu não posso lutar comigo mesmo. O Filho de Deus não conflita consigo mesmo. Consigo mesmo. E como a cura é o reconhecimento que todos somos o mesmo, então isso termina com medo. Sem medo não há ataque. Sem ataque, não, né? Uma coisa puxa a outra. Então, a cura, ela realmente, ela elimina o medo. É uma simplicidade maravilhosa. É, de fato. É uma simplicidade e é de Deus, né? É divino. É parte da santidade mesmo, porque é imutável e é perfeito. Compreendi bastante. Obrigada, Ingrid. Bom, obrigada. A Cristiane, eu acho que tinha levantado antes também a mão, né, Cristiane? Sim. Foi muito importante quando você trouxe essa programação que a gente recebe nessa identificação humana, né? Como você disse, há uma mente que há uma consciência que nos modula como pessoa. Então, Cristiane foi modulada por uma historinha, né, de células, pai, mãe, personalidade, tem uma programação de crenças limitantes que não é dessa história familiar, não é dessa história humana, como a gente já sabe, você trouxe a mente, ela utiliza-se, né, essas estruturas de corpo para desenvolver habilidades e, a partir daí, nos convencer que é real. Mas a gente está estudando que não é. Então, na prática, quando a gente vê esse programa condicionado e automatizado, como é importante a gente perceber e dar esse passo ao lado e escolher de novo. Então, eu estava compartilhando, quando a gente ainda estava antes da gravação, um instante santo de percepção íntegra. Eu me vi embarcando numa historinha de personalidade, de família, e aí eu percebi isso acontecendo dentro do sistema receptor, que é o cérebro, percebi o caos ali, e o personagem, contando a historinha do caos, e um instante interno disse assim, sai daí, como se esse treinamento tivesse criado uma outra voz, dizer, sai daí, porque você vai se atolar nessa história e você vai só reeditar vítima, ação, culpa, medo, e voltar e entregar e aceitar a expiação e ver instantaneamente você sair da identificação com a vítima, com o choro, com a dor, para a identificação com a alegria, com a expansão, né? E aí a gratidão ela é muito natural quando isso acontece, porque você se sente parte desse todo e agradece àquele irmão que te trouxe a oportunidade de você olhar para mais uma sombrazinha que estava ali escondida para trazer para a luz. Então, os relacionamentos passam a ter um valor muito importante, independentemente da forma, porque ele vai nos espelhar e dar a oportunidade da gente aceitar a expiação para tudo isso. Então, eu sou muito grata por ter me relacionado com esse aprendizado aqui, num momento onde a lucidez interna estava luminosa. Eu cheguei aqui partilhando esse momento e foi muito reforçado isso. E de fato, você teve a experiência, antes de iniciar da aula, de tudo que a aula nos trouxe
E isso é uma decisão, e como ele diz aqui, nós podemos ouvir duas vozes, você ouviu as duas vozes, você ouviu a voz do ego e da separação, mas depois você também ouviu a voz do Espírito Santo, e você decidiu-se pela voz do Espírito Santo. Isso é o mesmo que dizer que você praticou a cura, você aceitou a cura no irmão, você teve a experiência da prática de tudo que Jesus nos ensina nessa sessão que estudamos, que vimos aqui resumidamente hoje aqui. Obrigada, Cristiane, por compartilhar conosco, então, e da simplicidade, gente. A gente ficou aqui quase uma hora falando sobre uma sessão, porque a parte, falar teoricamente demanda tempo. Tomar uma decisão na mente é um instante, gente. Então, falar, como palavras são símbolos só, e os símbolos, então, demandam tempo para a gente descrever, mas a atitude é um instante só, e não ocupa nem tempo nem espaço, porque é na mente, não é no comportamento. Então, essa decisão de dar um passo ao lado, ouvir ao Espírito Santo, nós podemos fazer a qualquer momento, dentro ainda do que está acontecendo, sem que isso interfira nessa decisão, porque é uma decisão na mente e não no comportamento, não é algo que se faça fisicamente, mas é um pensamento, a decisão de ouvir ao Espírito Santo e decidir ver com o Espírito Santo. Isso é cura, gente. E o curso do Milagres está aqui nos ensinando a como curar, e a única maneira de sermos curados é sendo curadores. Então, curadores são isso, são os que veem a parte curada no irmão, e não aquilo que o próprio irmão pode acreditar que que é essa parte doentia. É disso que precisamos ser salvos. E é isso que foi essa nossa lição de hoje. Mais alguém gostaria de compartilhar ou de trazer algo aqui? O Wagner, por favor. Primeiro, eu quero agradecer a Cris pelo depoimento, e me trouxe para mim assim, um sentimento bom, sabe? Que tenho vivido assim, momentos assim, que eu penso na cura todo o tempo, né? Jesus fala no culto que a cura é certa, né? Mas se eu não vejo ainda, se eu não experimentei, é porque tem dúvida, né? Claro, né? Mas, de qualquer modo, assim, foi muito importante estar participando aqui dessa reunião, e eu sou muito grato por você, Cris, e de todos vocês. Obrigado. Obrigado, Wagner. E a gratidão é a única dádiva que Deus aceita, a gratidão que vem do coração, porque há uma luz que aceitou, e isso reflete em gratidão. Essa dádiva Deus aceita e a compartilha com todos nós. É isso que a gente viu hoje também. Obrigado, Wagner, por aceitar a dádiva da cura da mente. E Jesus nos promete o resto, assim, dentro do sonho, por reflexo, as coisas nos são dadas por acréscimo, mas o foco sempre é a cura na causa, a cura da mente. Mais alguém? Não, eu vou encerrando, então, aqui a nossa gravação, e toda a gratidão sempre, né, a Deus, por nos dar esse instrumento de cura, ou nos dar o acompanhamento da cura, que é o Espírito Santo.